Oi, pessoal. Aquiles recebeu no canto 9 da Ilíada uma embaixada dos aqueus, Odisseu, Fênix e Ájax, que o visitaram, que estão visitando, para convencê-lo a voltar a lutar ao lado dos aqueus, né, a pedido do rei Agamenon. O rei reconheceu que errou ao desonrar Aquiles e quer a ajuda dele, né? Suplica a ajuda dele. E a forma que ele tem para suplicar é enviar esses homens, essa embaixada, e também oferecer presentes riquíssimos, né, que nenhum outro herói receberia. O Agamenon então está conferindo a Aquiles uma distinção, né? Será que o Aquiles aceita? Será que o Aquiles percebe essa honraria? Percebe será que ele aceita as súplicas de Agamenon e dos embaixadores, né? E quando o Odisseu falou, que foi o primeiro, chamando para ajudar os amigos na guerra, e que até os deuses eles aceitam as súplicas dos homens, né? Até os deuses, que são muito melhores do que os homens, aceitam as súplicas dos homens e os ajudam e mudam o que eles pretendem fazer, né? Um homem deve aceitar as súplicas, ou ele sofre graves consequências por não aceitar as súplicas, né? A não aceitação de súplicas traz a perdição. Mas o Aquiles está irredutível. Para ele, o Odisseu está de artimanha, o Agamenon também. Eles não querem, eles só querem o braço dele na luta. E mais nada. Eles não o honram. A ideia de honra do herói se perdeu por Aquiles. Ela virou nada. Desde o momento que o Agamenon o desonrou e o Aquiles ficou remoendo isso na sua nau, né? E começou a cantar as honras dos outros heróis. A honra para ele perdeu o valor. Então ele se tornou incapaz de reconhecer uma honra que dirigem a ele. Na embaixada, né, o segundo a falar é o Fênix. A fala dele é emotiva. Ele fala como um pai para Aquiles, porque ele foi meio um pai para Aquiles. O pai do Aquiles, o Peleu, recebeu o Fênix quando esse saiu de sua casa. A mãe dele, Fênix, o empurrou para se deitar com a outra mulher do pai dele. Ele recusou-se a isso, e a mãe dele o acusou, e o pai dele o amaldiçoou, dizendo que ele jamais teria um filho próprio, né? O amaldiçoou de esterilidade. Então o Fênix saiu de casa e foi parar no reino de Peleu, e foi honrado por Peleu, foi muito bem tratado, e a ele coube a educação de Aquiles. Desde pequeno Aquiles conviveu com ele, aprendeu o trato social, os modos à mesa, a luta. Deu trabalho pra caramba pro Fênix. Então o Fênix, ele fala por Aquiles como um pai, e ele pretende chamar o Aquiles para que o Aquiles não tenha um coração duro, né? Uma ânima dura, que novamente nem os deuses a têm quando recebem súplicas, né?
É, então, a primeira coisa que o Fênix fala é um exemplo próprio dele, de como ele, quando ele saiu de casa, a mãe dele passou a suplicar para que ele voltasse, e ele não voltou, né? Ele não aceitou súplicas, né? O Fênix vai dar um segundo exemplo pro Aquiles, uma história de um homem chamado Meleagro, que eu vou ler rapidinho. Tá aqui, na canto 9, né, da Ilíada, no verso... Começa no verso... Aqui, no verso 530, né? 529. Ó, Curetes enfrentaram os etólios bélicos por Calídon, cidade pela qual se matam. Então, Curetes contra etólios, né, lutando por Calídon. Etólios defendiam Calídon Hervosa, que os Curetes queriam arrasar com Ares. Trono Dourado, Ártemis causara a rixa, furiosa por não receber de Oineu primícias em sua vinha. Então, os etólios, moradores de Calídon, estavam enfrentando os Curetes porque a Ártemis estava desgostosa com eles e causou a guerra. Por quê? Porque o Oineu, o rei dos etólios, negou a ela, não deixou de oferecer a ela as primícias, os primeiros frutos, os primeiros animais, né? As primícias da vinha, né? As primeiras vinhas. Da Hecatombe fora a única a nada angariar, da prole do Cronida. Ela foi a única deusa a não receber nada de Oineu, rei dos etólios. Descuido, esquecimento, muito se indignou. Então a deia sagitária, a Ártemis, envia irada um javali selvagem de colmilhos brancos que devastava as plantações de Oineu. O Oineu errou ao não oferecer sacrifícios a Ártemis, e a punição por esse erro foi o envio de um javali destruidor. Inúmeras árvores derrubava, enormes pelo chão, com a raiz e com os frutos que espolcavam. Filho de Oineu, Meleagro o matou. Após reuniu os caçadores de várias cidades com seus mastins. Então, o filho de Oineu, Meleagro, reuniu caçadores e conseguiu matar o javali. A fera não sucumbiria a poucos, tal o seu tamanho, algoz de muitos. A deusa suscitou tumulto e desavença pela cabeça e pele hirsuta do animal, entre os Curetes e os etólios animosos. Então, o Meleagro reuniu muitos combatentes para conseguir dar cabo do javali, e depois que o animal morreu, isso gerou uma disputa entre eles, né, o Meleagro e os etólios, e os Curetes, que tinham ido lá ajudar. Isso deu início à guerra. Enquanto Meleagro audaz lutou, as coisas não iam bem para os Curetes, né, para os inimigos, que apesar do grande número, não resistiam fora dos muros. Quando Meleagro sucumbiu à ira, que no peito enche o pensamento até dos ponderados, coração em fúria contra sua mãe Alteia, se deitava com Cleópatra, sua esposa, filha de Marpessa Evenide, e do herói fortíssimo Ideu. Meleagro, ele ajudou os etólios na luta contra os Curetes, até que se enfureceu
contra a própria mãe, Alteia. A esposa do Meleagro era Cleópatra, o nome, né? Aqui vai ter uma digressão sobre a Cleópatra, ó. Se deitava com Cleópatra, sua esposa, filha de Marpessa, Evenide e do herói fortíssimo Ideu. Uma digressão sobre o Ideu. Havia empunhado o arco contra Apolo por causa da donzela de sutis artelhos, chamada pelo pai e pela mãe no passo Alcíone, pois sua nobre mãe, sofrendo a sorte do triste Alcíon, vertia lágrimas ao ser raptada por Apolo, deus longe flecheiro. E aí, voltando ao Meleagro, ele ruminava a fúria ao lado de Cleópatra, bilioso pela maldição da mãe que aos deuses rogava, padecendo com o irmão sem vida. Ele, na luta, o Meleagro, ele acabou matando o irmão da mãe. E a mãe o amaldiçoou. E Meleagro se encolerizou por causa disso. Golpeava com as mãos a terra plurifértil quando invocava o Hades e a atroz Perséfone, prostrada, inundando seu regaço em lágrimas, desse morte a seu filho. Essa é a maldição da mãe do Meleagro, né? Golpeando as mãos com a terra, as mãos sobre a terra, evocando Hades e Perséfone, né? Chamando a Erínia, ó. E a Erínia, turve errante, sem mel no coração, a escutou do Érebo. Logo o fragor recrudesceu perto das portas, erguiam-se barreiras. Anciãos etólios rogavam-lhe, enviavam sacerdotes sábios. Voltasse a defendê-los. Os anciãos de Etólia suplicaram para que Meleagro voltasse a lutar. Prometiam dádivas. Onde a campina Calidônia era mais pingue, pediam que escolhesse o lote mais propício ao que eles ofereciam. 50 geiras, parte para a vinha, parte igual de terra para arar. O velho Oineu, o pai do Meleagro, ginete exímio, repetia seu pedido ereto sobre o limiar do alto tálamo, golpeando nos batentes. Filho, eu te suplico, o mesmo seus irmãos pediam. A mãe Augusta, e mais ele negava, e muitos dos amigos, os mais fiéis, aqueles de que mais gostava. Então a própria mãe passou a pedir para ele voltar a lutar e os irmãos dele. Mas nem assim cedia o coração no peito, até que o tálamo sofreu abalo e sobre os muros os curetes incendiavam a urbe inteira. Os curetes incendiaram a cidade toda. Então a esposa de cintura linda do Meleagro rogou chorando a Meleagro. Enumerava a dor do povo quando cai a cidadela. Matam os homens, moradias ardem, raptam os filhos e as donzelas de cintura fina. Está falando do que eles vão sofrer se eles forem tomados. Ouvindo o horror, seu coração se comoveu e na armadura panluzente se investiu. Foi como ele afastou de Etólios a jornada triste, escutando o coração. Nem foi preciso presente rico, pois salvou-os mesmo assim. Ele voltou a lutar, porque a esposa pediu para ele, mas sem mais as recompensas. Ele deixou de aceitar as súplicas na hora que elas foram feitas. As súplicas que foram oferecidas para ele pelo pai, pelos irmãos, até pela mãe, junto com ofertas de riquezas. Ele não aceitou naquela hora, ele só aceitou depois que a mulher dele fez para ele as súplicas. Então ele voltou a lutar, mas sem aquelas distinções que haviam sido oferecidas para ele. Quando o herói não aceita as súplicas, não aceita o pedido dos amigos, ele trata os amigos de forma vil e ele se torna vil. Ele se envilece. Ele perde, a honra dele é rebaixada. Mesmo que depois ele venha aceitar as súplicas, né? Mas se ele não aceitou no primeiro momento,
ele tratou de forma vil os amigos. Ele já não é mais merecedor daqueles amigos, nem das honras, né, por eles oferecidas. O Aquiles, ele não está aceitando as ofertas que são oferecidas por Agamenon. Ele diz para o Fênix, né? Ele prefere, essas honras dos homens são enganosas, não valem nada. Eu vou receber honras de Zeus, porque minha mãe as conseguiu para mim, né? Quando ela foi falar com ele lá no canto 1. Mas e se aquelas honras oferecidas, que estão sendo oferecidas agora pela embaixada, não são as de Zeus? Olha, Zeus, ele vai cumprir as honras para Aquiles, mas não mais de forma luminosa, mas de forma sinistra. Ele vai honrar Aquiles. Ele vai forçar que Aquiles seja honrado. Ele ofereceu agora a honra a Aquiles. Ele não está aceitando. Sendo vil com os amigos, sendo inflexível na sua ânima, mas ele, assim como o rei dos Etólios não quis oferecer as primícias para Ártemis, ele teve a punição do javali. O Aquiles, ele vai oferecer o melhor amigo dele como expiação da culpa dele, o Pátroclo. Ele só vai voltar a lutar depois que o Pátroclo morrer. Ele só vai aceitar as súplicas dos aqueus depois que o Pátroclo morrer. Ele vai pagar esse preço. As promessas de honraria de Zeus, que eram luminosas, vão se tornar sinistras. A cólera dele, que era digna, vai se tornar indigna para os amigos dele. Por que ele virou as costas para os amigos? Porque ele desonrou os amigos. Porque se você não aceita as honras, você desonra aqueles que oferecem as honras a você. Por que ele desonrou os amigos? Porque ele está com esse coração tão inflexível e desconfiando de Odisseu, desconfiando de Agamenon, desvalorizando a honra. Zeus, ele não vai deixar de cumprir a honra sobre Aquiles, mas essa honra que ele vai cumprir sobre Aquiles, de honrar Aquiles, vai ser uma desonra sobre Aquiles, porque vai causar a morte do melhor amigo dele e ele não vai receber as recompensas que tinham sido oferecidas antes para ele. Essa história que o Fênix conta do Meleagro, que teve que lutar mesmo tendo perdido o tempo da honra, ou perdido o tempo da súplica, é uma advertência para o Aquiles, né? Para que ele volte atrás e aceite o que os amigos dele estão oferecendo, para que ele próprio não se identifique com as eríneas que foram enviadas contra Meleagro pela mãe, que ele próprio, Aquiles, não seja as eríneas que vão perseguir ele mesmo. Tamanha a cólera dele, e que fez ele desvalorizar a honra do herói. O propósito do herói está ali, de modo que para ele não faz diferença voltar para casa, continuar ali. Ele entrou numa autopunição que o assemelha às Erines contra ele mesmo, né?
e ele vai oferecer involuntariamente o Pátroclo como sacrifício para expiar o erro dele, né? Olha o desdobramento trágico do Aquiles. Ao se tornar fechado, ao tomar a si mesmo como alguém destacado dos outros, alguém sem amigos, alguém até sem um pai, que é como o Fênix se apresenta para ele, alguém isolado de todo mundo. E essa pessoa só pode entrar numa desconfiança do que é a honra do herói, do que sou eu mesmo. Estão querendo me enganar. Aquele está entrando num caminho de escuridão que vai fazê-lo entrar, vai fazê-lo destruir-se, perder aquele que é o mais importante para ele, que é o Pátroclo. Quando o Aquiles voltar a lutar e matar o Heitor, ele não vai estar realizando um grande feito heróico. Ele vai estar apenas indo até o fim na cólera injusta dele, na cólera que se tornou exacerbada, selvagem dele, porque ele adentrou no âmbito da escuridão, no âmbito do homem que não faz as coisas guiado por um Deus luminoso, mas um homem que faz as coisas movido pela vingança, ele vai ser guiado pelas Erines, como se ele fosse as próprias Erines que vão contra ele e que vão oferecer Aquiles Pátroclo como sacrifício e vão contra Heitor. Vamos ver onde isso vai parar. Tá bom? Ficamos por aqui.